Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus é quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, é quem redime a nossa vida, nos dá uma coroa de graça e age com misericórdia para com o seu povo. Quem assim age experimentará a fartura de bens e terá uma vida longa. Nessa manhã tão especial para a nossa igreja, e sempre é especial quando a nossa igreja batiza crianças. É o cumprimento de Deus para o seu povo, aliança firmada no passado e que continua valendo e se cumprindo na vida do povo de Deus nos dias de hoje. É assim desde o Egito, foi assim com Abraão e sua descendência, foi assim no Egito, foi assim nos tempos da igreja primitiva, no livro de Atos, e assim continua sendo. Nesta manhã, nós estamos tendo o privilégio, como igreja, de receber o Miguel como membro dessa igreja. E recebê-lo enche os nossos corações de alegria e de esperança. Todas as vezes que nós podemos abraçar uma criança e acolhê-la à igreja, a igreja fica mais bonita, a igreja fica mais bela, porque o Senhor Jesus disse que é desses pequeninos que é o reino dos céus. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé comigo agora, e nós vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Louvado seja, Senhor, o teu nome para todo e todo sempre. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas e que nesta manhã especial nós possamos, através das canções, das leituras, da meditação da tua palavra e da ministração do sacramento do batismo, sermos abençoados por ti. Invocamos, ó Deus, a tua presença e dizemos: sim, nós estamos aqui para adorar o teu nome. Recebe, pois, as nossas vidas que a ti consagramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós estamos em pleno tempo de advento, em que, apesar de termos passado já pelo dia do Natal, estamos nas comemorações da vinda de Deus a esse mundo e da sua encarnação. Por isso a leitura em Isaías capítulo 9, a partir do versículo de número 6, assim nos diz o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor o disse, pois é zeloso. Esta palavra nos remete a Jesus Cristo. Isaías chamava os seus contemporâneos para olharem com esperança para o futuro, à espera do Messias. Nós assim também fazemos. A igreja vive à espera da segunda volta de Jesus Cristo, quando vier nos buscar. Ele veio, redimiu esse mundo, instaurou o seu reino, e nós temos vivido, apesar das lutas e dificuldades, juntos de Deus, por causa de Jesus Cristo. E é por isso que alegres nós vamos continuar cantando canções natalinas. Surgem anjos proclamando.
Mas não dá para cantar Deus está em nós sem virar para o lado. Você tem que olhar para quem está do teu lado, dar um abraço nele, cumprimentar e dizer: Deus está em nós. Nós vamos cantar essa parte de novo e você vai ter a oportunidade de dar um abraço bem gostoso em quem está do seu lado, dizer: Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. Louvemos o nome do nosso Deus.
Celestial, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã, Senhor, para bendizer o Teu nome, ó Pai, entregar a vida do pequeno Miguel a Ti, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que as Tuas bênçãos, ó Pai, incontáveis, venham sobre a vida do Miguel e de toda a sua família, ó Pai, que Tu possas abençoar, Senhor, todos aqui presentes, que eles possam sentir o Teu amor, ó Pai, tocando o coração de cada um aqui, ó Pai. Te peço, Senhor Jesus, que ilumine a vida do pastor, ó Pai, que a palavra nessa noite, Senhor Jesus, possa impactar-nos, ó Pai. Fique conosco no decorrer deste dia, nos abençoe, Senhor Jesus. Amém. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. Dia de batizado infantil é dia de chamar a responsabilidade nós que somos pais. O compromisso que nós pais temos com os nossos filhos. E isto é algo que Deus deixou de instrução para que nós o cumpramos. Nós temos na escola dominical estudado uma revista muito bacana, não sei se vocês já estudaram lá, João, Pais e Filhos. Estão estudando também? Nós também estamos estudando Pais e Filhos aqui. E é uma revista muito boa, né? Muito boa. Porque é uma revista que chama a atenção em um mundo que luta contra a fundamentação da família. Nós temos estudado na igreja e buscado conhecer mais e mais, e de que forma nós podemos ter famílias cada vez mais saudáveis, famílias cada vez mais firmes, sustentadas por Deus, e de que forma nós, pais, podemos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Nós que somos pais temos um compromisso, e o primeiro compromisso que Deus nos deu é amá-lo acima de todas as coisas e ensinar desse amor para os nossos filhos. Deus já tinha tratado disso com Moisés lá no Monte Sinai, quando lhe deu os mandamentos, quando lhe deu as pedras da lei. Ali ele tratou, disse como o povo deveria se comportar, mas esse povo não cumpriu com a vontade de Deus e por causa disso vagaram por 40 anos desorientados pelo deserto, porque não cumpriram o que Deus havia mandado. Às vezes, meus irmãos, as nossas vidas são assim, vidas desorientadas, vagueando para cá e para lá, dando círculos em volta dos problemas. É só você dar uma olhadinha em qualquer mapa que fala a respeito do tempo do deserto,
você perceberá que eles ficaram 40 anos dando círculos ali, sem conseguir entrar na terra prometida que Deus havia dado a eles. Por quê? Por desconhecerem e não colocarem em prática os mandamentos de Deus. É por isso que pouco antes deles entrarem na terra prometida, prestes a vencer o deserto, às portas de Canaã, Deus mais uma vez traz a lei. E é por isso que esse livro tem esse nome difícil aqui, né? É a segunda lei, ou o segundo mandamento, ou as lembranças daquilo que Deus já havia dito, Deuteronômio. E ele começa então chamando a atenção ao primeiro mandamento dado lá no Monte Sinai: amarás teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Algumas observações importantes nessa manhã. A primeira, de que a palavra amor, ela está perdendo o seu significado nos dias atuais. Há uma banalização do que é o amor. As pessoas dizem amar, mas desconhecem por completo o significado desta palavra. Dizem amar ao outro, dizem mesmo até amar a Deus, mas desconhecem o que é o verdadeiro amor. Porque até a forma pela qual nós devemos amar a Deus, Ele nos falou como isso deveria acontecer. O nosso gesto de amor e devoção a Deus não é algo que nós definimos, não é algo que nós escolhemos, não é um tipo self-service que eu vou lá e faço o prato do jeito que eu quero, não é. A forma como nós devemos amar a Deus foi instituída por Ele mesmo. E quando Ele envia o seu Filho ao mundo, Ele demonstra o tamanho deste amor. E o amor de Deus, ele tem como característica fundamental fazer com que eu e você nos aproximemos dele através do seu Filho Jesus. Uma vez perguntaram a Jesus: como poderemos ver o Pai? Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. E a melhor forma então de nós demonstrarmos que amamos a Deus é amar a Jesus. Demonstrar que Jesus tem importância para as nossas vidas. Demonstrar que a igreja que Ele fundou tem importância para mim. Ter compromisso, porque amor implica em compromisso. Eu sempre brinco com os meninos que querem casar e digo para eles: você já viu o preço do feijão? E para aqueles que já são casados e estão querendo ter filhos, eu falo: você já viu o preço da fralda? Porque ser pai implica responsabilidades. E amar tem como sinônimo responsabilidade. Nós só podemos amar a Deus quando agimos com responsabilidade e vamos na direção dele através de Jesus Cristo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Se assim nós não fizermos, não é amor. Não é amor. Porque amar a Deus implica que nós façamos desse jeito, colocando o nosso coração, colocando a nossa alma e toda a nossa força neste amor e nesta devoção. E aí chegamos então no ponto crucial do capítulo 6 de Deuteronômio. Porque Deus deixou um legado a quem é pai: ensinar os seus filhos a amar a Deus. A responsabilidade pela educação cristã e espiritual dos filhos
não é responsabilidade do pastor, muito menos da igreja. A responsabilidade pela educação espiritual dos filhos é dos pais. Você que é pai, você que é mãe, você que um dia quer ser pai, quer ser mãe, saiba que a responsabilidade por colocar os seus filhos no caminho de Deus é sua. Pastores, padres poderão ajudar, a igreja poderá ajudar, mas a responsabilidade é de vocês. E Deus lembra o povo, através de Moisés, aqui em Deuteronômio. Ora, eu já disse lá uma vez, vou tornar a dizer: ensina os seus filhos a amarem a Deus. Este é o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. Filhos que têm fé, filhos que vivem segundo os valores do reino de Deus, filhos que conduzem as suas vidas na direção de Deus. Isso é mais importante que bens, isso é mais importante que imóveis, isso é mais importante que veículos. O salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, eu, porém, confio no Senhor. O verdadeiro legado que nós devemos deixar aos nossos filhos não é aquele que se inscreve em papéis e se registra nos cartórios, mas o verdadeiro legado que nós deixamos aos nossos filhos é aquele que tem inscrito nos seus corações os mandamentos de Deus. Os nossos filhos precisam conhecê-lo. Nós precisamos envidar todo o esforço, nossos esforços, para que os nossos filhos aprendam os mandamentos de Deus. E vejam como isso deve acontecer. Você deve fazer isso enquanto estiver assentado em casa. E uma das formas como isso acontecia era sempre no momento da ceia ou da Páscoa, na comemoração da Páscoa, quando toda a família estava reunida, e ali então o patriarca, o chefe da família, começava a lembrar todas as pessoas, e principalmente as crianças, do que Deus havia feito, libertando eles do Egito, explicando por que eles estavam ali, explicando a razão pela qual Deus os libertou e por isso eles deveriam amar a Deus. E aí o patriarca vai contando a história, e é interessante, porque era sempre assim. Eu fico imaginando que as crianças deveriam ficar ali, brigando entre elas, porque sempre funcionava assim, era o ritual da Páscoa. Uma criança se levantava e dizia: papai, por que nós estamos celebrando a Páscoa? E aí o patriarca explicava todas as coisas, inculcando, fazendo com que aquilo ficasse registrado na mente dos filhos, na mente e no coração. Contudo, aqui no texto, no versículo de número 7, diz que esse trabalho de instrução dos pais não tinha só esse caráter formal, litúrgico, mas era também de caráter informal, vivencial, relacional. Porque aqui diz que quando estiverem assentados em casa, falarás aos teus filhos, e quando estiver andando pelo caminho, deitado ou ao levantar-se, falar do amor de Deus. Nós, pastores, já aprendemos de que as pessoas aprendem muito mais de Deus através de uma vida e de um caminhar de discipulado, de proximidade. É o pastor, é o discipulador, é o líder da igreja, aproximar-se das pessoas para junto com elas caminhar. E enquanto caminham, ele vai demonstrando através das suas atitudes o que é servir a Deus. Assim também é em casa.
porque valem mais, muito mais, as suas atitudes do que as palavras que você professa e diz aos seus filhos. Uma atitude errada dentro de casa jogará por terra tudo aquilo que você instruiu. Crianças e adolescentes, principalmente, eles têm uma relação direta entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Se aquilo que eu faço não está em acordo com o que eu falo, então o que eu falo não tem valor. As crianças só assimilam aquilo que nós falamos, aquilo que nós instruímos, se elas percebem que nós vivemos também daquele jeito. Portanto, como falar do amor de Deus e que devemos amar a Deus para uma criança e para um adolescente, se a nossa vida cotidiana não expressa isso? Se no nosso dia a dia não há demonstração aos nossos filhos de que nós amamos a Deus. Fazemos da relação com Deus algo litúrgico e ritualístico, que só acontece quando eu venho à igreja. É como se fosse uma capa, ou então um terno bonito como esse, que nós colocamos quando vimos à igreja, mas a hora que a gente chega em casa, tira, e a gente só vai se lembrar dos mandamentos e dos preceitos de Deus no próximo domingo, quando eu for colocar a roupa de igreja de novo. Nós precisamos ter vida verdadeiramente cristã para que possamos transmitir esse legado aos nossos filhos, para que eles aprendam a trilhar os caminhos certos ao pisarem sobre as pegadas que nós deixamos. Vocês já perceberam quando você tem um filho pequenininho? Pega um filho pequenininho e vai andar com ele no meio da terra, da areia, numa estrada de terra, na praia. Você perceberá que dali a pouco ele está pisando, você está andando, ele está pisando nas suas pegadas. Porque o filho pequeno, ele olha para o pai e para a mãe. Os seus primeiros 12 anos de vida é olhando para pai e para mãe. Portanto, vejam a responsabilidade que nós temos em transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Deixar um legado a eles, para que eles possam ver e caminhar pelas pegadas que nós nos esforçamos por deixar de orientação para eles. Contudo, no começo do texto que nós vimos, nós vemos Deus chamando a todos a responsabilidade de conhecer e ensinar os mandamentos e os seus estatutos, seus mandamentos e seus estatutos. E aqui entra então o X da questão, que é o que eu tenho me esforçado com os pais aqui pela manhã. Como eu posso ensinar algo do qual eu não sei? Como eu posso ensinar algo que eu não vivo? Como eu posso ensinar a respeito de uma coisa para a qual eu não me esforço em me instruir? Porque vejam, às vezes nós não temos um legado de fé. Às vezes os nossos pais não nos transmitiram isso. Mas nós temos por obrigação transmitir este legado aos nossos filhos. E como iremos fazê-lo se nós não sabemos e não conhecemos os mandamentos e os estatutos de Deus? Como cumprir com a vontade de Deus se nós não a conhecemos? Portanto, debruçar-se sobre a palavra de Deus é fundamental. Ter vida religiosa é fundamental. Ter proximidade com Deus, relacionamento íntimo com Deus, aquilo a qual eu chamo de espiritualidade, é fundamental. Para que os nossos filhos possam ver em nós bons exemplos a serem seguidos.
pais e mães que conhecem os mandamentos de Deus e os seus estatutos e vivem desta maneira, tendo tais estatutos inscritos nos seus corações. É interessante nós destacarmos que para o judeu, o coração, ao contrário de nós ocidentais, que o coração representa emoção, para o judeu o coração representava também racionalidade, ou seja, aquilo que sai de forma pensada, aquilo que nós fazemos e agimos de forma raciocinada, é aquilo que vem do coração. Portanto, quando você vê no Antigo Testamento fazer menção ao coração, está falando também de racionalidade e não apenas de emoção. Aquilo que está inscrito no nosso coração é algo sobre o qual nós já deliberamos e aceitamos. Acolhemos como mandamento e estatuto para a nossa própria vida, e a partir desse momento nós nos esforçaremos para que os nossos filhos também aprendam sobre este legado, e sobre este mandamento e sobre estes estatutos. Esse é o nosso maior compromisso. Quando nós nos reunimos aqui, hoje, para um dia de batizado infantil, nós, pais, devemos relembrar os votos que um dia nós já fizemos quando apresentamos os nossos filhos ao batismo. O voto de que somos responsáveis pelo futuro espiritual dos nossos filhos. Paulo e Graziela, vocês hoje assumem um compromisso muito sério, junto com o Miguel, junto com a Milena e junto com o João. O compromisso de dar um bom exemplo, um compromisso em conhecer a palavra de Deus e o compromisso em transmitir a palavra de Deus através de instruções e através da vida, da vivência. É um momento de grande responsabilidade quando nós apresentamos os nossos filhos ao sacramento do batismo, porque é um compromisso que nós fazemos com Deus. E hoje o Paulo e a Grazi fazem, mas todos nós, pais que estamos aqui, devemos também refazê-lo. Relembrar de que um dia assumimos compromissos com os nossos filhos e que jamais devemos deixar para trás tal compromisso. E dizem que filho vai mudando a idade, como que é, dona Cirlei? Muda a idade, mas só muda o tipo de problema que a gente passa a ter com o filho, não é assim? As preocupações, né? Quando é pequenininho tem um tipo de preocupação, quando cresce um pouquinho tem outra, quando chega na adolescência, juventude é um tipo de preocupação, depois que casa são outras preocupações. Pai e mãe nunca deixam de ter preocupação com os filhos. Portanto, é um legado eterno isso. É um legado que a gente tem, né, com os filhos, um compromisso de instruí-los nos caminhos do Senhor. Bom, que Deus nos abençoe e nos dê condições de permanecermos firmes nestes propósitos que um dia nós fizemos. Que Deus nos abençoe. Quero convidar a Isa para vir à frente. Nós vamos cantar o hino 267 e também já convidar para vir aqui à frente o reverendo João Júnior Marques. Um privilégio tanto para mim quanto para a família ter alguém da família pastor para poder ministrar esse momento e ficar registrado na história a ministração deste sacramento. Enquanto nós cantamos essa canção, esse hino de número 267, eu quero convidar os pais para virem à frente, trazendo o Miguel, Paulo e a Grazi, acompanhados do João e da Milena, acompanhados também da dona Lindair, acompanhados também da Marisa, do Toninho e da dona Cirlei, que está aqui na frente, que é a culpada de tudo isso aqui, né?
Enquanto cantamos, vocês podem vir à frente. Alegres, cantemos esta música. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos à cruz, aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, que conduzirá agora todos esses momentos da ministração do sacramento do batismo. Primeiramente, eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça, com a paz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por fazer parte da família Marques. Se não fosse da vontade de Deus, eu não faria parte dessa família linda, maravilhosa e abençoada. Agradecer também ao conselho por me conceder a oportunidade de realizar o sacramento do batismo em meu sobrinho. Agradecer ao pastor, amigo, reverendo Marcos, pelo privilégio e pela oportunidade de realizar este sacramento no meu sobrinho. A família Marques, hoje nós temos a figura da minha mãe como a matriarca. Nós temos um grupo no WhatsApp e ela é a matriarca da família Marques. Mas a nossa história começa alguns anos atrás, quando meu bisavô, Manuel Ferreira Pinto, saiu de Minas Gerais, então veio habitar nesta cidade que hoje fazemos parte, chamada Macaubal. Claro que alguns anos atrás ela não tinha ainda este nome. E esta querida igreja, ela teve o seu início na casa do meu bisavô, Manuel Ferreira Pinto, juntamente com 10 filhos, e outras famílias então foram se achegando, e iniciou-se então a história da IPI de Macaubal. Depois então temos a segunda geração, meu avô, José Ferreira Pinto, conhecido como Nego, né? Os mais antigos. Depois vem então tio Nené fazendo parte, né, desta geração do meu avô. E depois então a minha mãe juntamente com 6 filhos, ao lado do meu avô, ao lado da minha avó Alice. Então veio a terceira geração. A quarta geração da família Marques começa então com a minha mãe, com o meu pai, João Luiz Marques. E deste casal que fazemos parte, nasceram, eu sou o caçula, Venilton, mais velho, primogênito, Tânia, Marisa, Nilson e eu, quarta geração. Depois então surgiu a quinta geração da nossa família. Então, chegando ao Miguel, a Marisa conhece o Antônio Luiz Sazan, eles se casam, nasceram então Sandra Graziela Fazan e Luiz Humberto Fazan. Cadê o Luiz Humberto? Ah, chegou aí, Luiz Humberto. E hoje temos então o Miguel, depois nasce então a Júlia, sexta geração da nossa família na IPI
de Macaubal. E eu tive a honra, o privilégio de batizar a Júlia no início do meu ministério. Eu fui ordenado no dia 6 de janeiro de 2007. Eu era um pastor fresco ainda, com apenas 22 dias de ordenação. Eu fiz a pública profissão de fé da minha sobrinha, a Graziela, e fiz a pública profissão de fé do meu cunhado, Antônio Luiz Fazan, conhecido como Toninho, e realizei então o sacramento do batismo na minha sobrinha Júlia. E hoje então temos aí uma extensão da 6ª geração da nossa família, que é o Miguel. Então, num determinado tempo, o Paulo conhece a Graziela conhece o Paulo, e nasce então o Miguel. Miguel, ele carrega o sobrenome Amorim, mas ele é uma extensão da família Marques. Portanto, é uma alegria no coração muito grande termos a 6ª geração da nossa família, família Marques, fazendo parte desta igreja que todos nós amamos muito. E eu não vou falar muito, porque nós já vamos adentrar para o momento deste sacramento tão importante. Eu penso que não preciso dizer mais nada qual é o significado deste sacramento, porque o pastor da igreja, reverendo Marcos, já enfatizou muito bem. Meus queridos irmãos e irmãs, o sacramento do batismo, ele é de ordenação divina. Deus que nos remiu dos nossos pecados é o Deus e o Pai de nossos filhos. Se não fosse pela vontade de Deus, os filhos não nasceriam. Embora os filhos menores, eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, nós o praticamos, prestando atenção à promessa de Deus que estabeleceu a sua aliança com o seu povo e com a sua descendência. Nossos filhos pertencem juntamente conosco à família da igreja, por meio da nova aliança em Cristo. Portanto, o batismo é o sinal e selo da remissão dos pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a igreja reafirma a verdade de que Deus estende a sua maravilhosa graça às crianças, mesmo antes de serem capazes de responder-lhe com fé. Visto nesse instante que os pais, Paulo, Graziela, juntamente com as testemunhas que estão à frente, desejam reivindicar esta bênção para seu filho Miguel, devem agora assumir compromissos implícitos neste sacramento que Deus requer do seu povo. Paulo, Graziela, nesse instante farei algumas perguntas para vocês dois. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Vocês prometem educar o Miguel na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Vocês prometem trazer o Miguel para fazer parte da escola dominical, juntamente com vocês, para que ele cresça nos caminhos eternos do nosso Deus? Vocês prometem orar pelo Miguel e com ele, e servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo, e conduzi-lo à participação ativa e responsável na vida da igreja? Nesse instante eu convido os irmãos e as irmãs a se colocarem de pé. Vamos orar, intercedendo a Deus pela vida do Miguel. Pai de amor, graças te damos pela igreja de teu Filho amado Jesus Cristo.
pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da tua graça. Jesus, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança feita aos nossos filhos e confirmadas por este sinal e selo singular do teu amor no batismo. Espírito Santo de Deus, vem agora agir sobre o teu povo que se encontra reunido nesta manhã e principalmente sobre a vida do Miguel, para que o batismo que neste momento vamos celebrar não seja apenas símbolo, mas uma realidade espiritual sobre a vida dele, segundo a tua palavra. E nesse instante também, ó Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em cuja presença estamos, invocamos a tua maravilhosa presença em nosso meio nesta manhã e principalmente neste momento do sacramento. Sabemos, ó Trindade Santa, que tu estás presente, que sentimos a tua augusta presença, ó Trindade Santa, e que neste momento, no ato do batismo, o Senhor venha invadir, tomar conta do Miguel, que o Senhor venha tomá-lo nas tuas mãos, para que ele venha sentir o teu poder, para que ele venha sentir a tua proteção, para que ele venha sentir os teus cuidados, ó Trindade Santa. Este sacramento é uma ordenação de Jesus, e é nesse instante, ó Trindade Santa, que vamos realizá-lo, cumprindo as ordenanças de Jesus, e suplicamos, ó Trindade Santa, que o Senhor venha estar presente todos os dias, todos os momentos, sobre a vida do Miguel. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Ó Trindade Santa, é que fazemos. Amém e amém. Miguel, filho da aliança, eu, o seu tio, reverendo João Júnior Marques, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Oremos. Ó Trindade Santa, nesse instante em que o Miguel foi batizado, rogamos as tuas bênçãos, rogamos, ó Trindade Santa, os seus cuidados sobre a vida do Miguel. Ele ainda é uma criança que necessita de muitos cuidados, e que o Senhor venha conceder a sabedoria aos pais, Graziela e Paulo, e esta responsabilidade também está sendo estendida a Milena e ao João. Rogamos, Senhor, que eles venham ter a sabedoria vinda de Ti, para instruir o Miguel nos Teus caminhos, Senhor. Ele é uma dádiva sua em nossa família, ele é uma bênção, Senhor, em nossa família, e todas as vezes que o Miguel adentra no seio da nossa família, é um momento de extrema alegria. Por isso, Trindade Santa, vem estar presente a cada momento, cuidando deste cordeirinho, que a partir de hoje passa a ser membro da sua igreja, passa a fazer parte do seu povo, ó Deus, e que a IPI de Macabal, que cada irmão, irmã, venha se comprometer em ajudar o Miguel,
para que ele venha crescer firme nos teus caminhos. Esta é a nossa oração, Trindade Santa, que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja derramada sobre você e permaneça em seu coração, em sua vida, todos os dias enquanto você viver sobre este mundo. Um dia Deus desejou que você viesse fazer parte dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero, o seu Ezequiel, vice-presidente do conselho, para que venha aqui à frente cumprimentar a família em nome da igreja. Vamos todos ficar em pé? Reverendo João Júnior agora nos trará a bênção de Deus. Oi? Não, fica aqui. Recebamos a bênção. Perguntei para a Júlia se ela se lembra que eu a batizei, ela falou que não lembra. Já esqueceu, ela tinha 3 meses. Vocês acreditam, irmãos? Ela esqueceu que eu batizei ela. Já esqueceu. Júlia, não pode, com essa idade, já esquecer das coisas. Vamos orar. Mais uma vez agradecendo por esse momento, em seguida fazemos a oração do Pai Nosso, impetrarei a bênção. Deus, que alegria, Senhor, que alegria estarmos nesta manhã na Tua casa, reunidos como igreja Tua, como Teu corpo. Primeiramente, adentramos na Tua casa para Te adorar. E viemos com os nossos corações alegres e felizes para Te adorar, Senhor, para agradecer a Ti por mais um ano que está terminando. E todos nós passamos por lutas, passamos por provações, passamos por momentos difíceis, estamos passando, mas o Senhor sempre se mostra presente. Por isso, Senhor, que tenhamos sempre em nossas mentes, em nossos corações, estar mais próximo de Ti, estarmos em comunhão contigo, nos colocarmos diante da Tua presença, para suplicar, Senhor, os Teus cuidados sobre nós, porque carecemos, dependemos de Ti, Senhor, diante das lutas que temos que enfrentar na nossa caminhada cristã neste mundo. Por isso, Senhor, que agradecemos, e na Tua palavra diz que em tudo temos que dar graças. Agradecemos por tudo, Senhor, pelos momentos alegres, pelos momentos tristes. O Senhor esteve presente, nos auxiliando e dando muitos sinais de que o Senhor nunca está ausente de nós. Por isso, Senhor, que tenhamos um coração grato a Ti,
neste último dia do ano, que os nossos corações estejam voltados para o ano de 2018 com muita fé, com muita esperança no coração, e que tenhamos amor para distribuir, para compartilhar, para demonstrar para muitas pessoas. Amor que está em falta, amor que não vemos, a presença dele nos corações de muitas pessoas, mas que nós que fazemos parte da tua igreja, ó Deus, que venhamos a demonstrar, espalhar este amor, falando que mesmo diante de situações difíceis, o Senhor está presente conosco, nos ajudando, nos abençoando, mostrando os caminhos que devemos seguir. Ó Senhor Deus, que no próximo ano o Senhor venha mostrar novos horizontes para nós, o Senhor venha conduzir os nossos passos, e que venhamos ter uma vida melhor diante da tua presença. E sabemos, ó Pai, que somos pecadores, que erramos às vezes feio diante da tua presença, mas ó Deus, fica conosco, Senhor, que a tua graça maravilhosa nunca venha desaparecer das nossas vidas. E é por isso, ó Pai, que te adoramos, glorificamos e rendemos graças ao teu nome, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus que está sempre presente cuidando de nós. Obrigado, Jesus, pela salvação, pelo Senhor ter morrido na cruz para nos salvar. Obrigado, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por este momento onde realizamos o sacramento sobre o Miguel. E aos nossos queridos que deixaram seus lares, que estão nesta manhã, que sejam agraciados por Ti, ó Trindade, e que a nossa família, Senhor, a família Marques, a extensão dela, venha ser uma família que venha Te adorar, que venha colocar o Senhor como em primeiro lugar. Ó Deus, nós temos coisas inúmeras para elaborar e para contarmos que o Senhor esteve conosco, nos abençoando e nos ajudando. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse momento, por este dia, 31 de dezembro de 2017, o último dia do ano, que o Senhor reservou, o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos aqui na Tua igreja, como família Marques, como o Teu povo, Senhor, para mais uma vez nos colocarmos diante da Tua presença, rendemos graças a Ti e participarmos deste momento tão especial na vida do Miguel. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esta igreja, Senhor, que é Tua, que está com as portas abertas, anunciando e proclamando a Tua palavra. Que a Tua graça, ó Deus, seja abundante sobre a vida do pastor da igreja, reverendo Marcos, sobre todos aqueles que fazem parte da sua família, no conselho, na mesa diaconal, aos membros que fazem parte desta igreja. Derrama, Senhor, dos Teus altos céus, a Tua graça sempre. Esta é a nossa oração, Senhor, que fazemos com os nossos corações alegres e felizes diante da Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor.
e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse não somente hoje, mas em todos os momentos da nossa vida, não somente em nós, mas sobre todos aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles queridos irmãos e irmãs que não puderam vir no culto nesta manhã, sobre aqueles que estão acamados, enfermos, tristes, sem esperança, sem alegria no coração, e também com o Miguel, com o Paulo, com a Graziela, com a Milena, com o João, sobre todos aqueles que fazem parte da família Marques, e também, Senhor, com todos os filhos de Deus que estão espalhados pela superfície da face da terra, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O Miguel, ele vai ficar à porta ali agora, recebendo os cumprimentos de toda a igreja, tá bom? Vamos esperar o Miguel sair primeiro. O presente é bom, viu? Foi bom, viu? Ó, pano grosso, quer ver?